Amém ou não amém? Escute só, primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, no versículo 27, diz assim: agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, para que essa bênção, venha sobre nós, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui, nos congregou, para nós ouvirmos, Pai, essa palavra. Então, meu Deus, que seja a revelação do alto, que seja a revelação do Teu Espírito, a palavra rema, que verdadeiramente vai edificar nossas vidas, Pai. Eu oro, meu Deus, por todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que a casa deles possa ser um alvo, um centro da Tua bênção, Pai. Hoje nós vamos sair daqui, debaixo desta bênção, da bênção da família. No nome de Jesus, se você crer, diga amém, e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, quem orou assim? Davi. Davi já estava no final do seu ministério, já estava, quase no final, ainda não estava, mas ele já tinha passado uma boa parte, já tinha adquirido muita experiência, tinha se consolidado como um grande rei, e ele estava realmente determinado a construir um templo para o Senhor. Ele estava muito incomodado pelo fato dele ter conseguido estabelecer a nação. Ele estava num palácio muito grande, muito bem ornado, sua família, sua casa, todo mundo muito bem já organizado e arrumado, e também a nação de Israel estava muito bem, e tinha consolidado o povo, e começou a se incomodar, e ele chegou a perguntar para o seu discipulador, seu líder, o profeta Natã, de que nós conseguimos chegar no topo, pela bênção e graça de Deus nós conseguimos, mas agora do que adianta a gente viver num palácio desse e o Senhor habitar numa tenda, que era o tabernáculo? E ele quis realmente trabalhar essa questão do templo, que foi quando Deus respondeu para ele que ele não iria construir o templo, e sim o filho dele iria construir o templo. E Davi fez uma reconciliação com Deus a partir disso. Ele fez uma aliança com o Senhor, e renovou a sua aliança com Deus, pelo fato de Deus ter confirmado novamente para ele, de que a descendência dele iria continuar reinando. Então ele renovou a sua aliança com Deus, e ele orou ao Senhor, e foi nessa oração que ele pediu a bênção do Senhor, não só para que os seus filhos, a sua descendência continuasse reinando, isso que é interessante, mas como ele falou aqui, para que ela, a casa dele, continue para sempre na tua presença. Ele não só pediu que os seus herdeiros continuassem sendo reis, continuassem governando e administrando a nação, mas ele pediu para que os seus descendentes continuassem na presença de Deus, continuassem sendo fiéis a Deus, uma aliança com Deus, assim como Davi foi. Então esse texto, irmãos, é uma oração pedindo a bênção de Deus para a casa dele. Ele estava orando especificamente para que Deus abençoasse a sua casa, para que Deus abençoasse a sua família. E queridos, esse é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias em nosso lar, todos os dias em nossa casa. Além disso, nós também devemos evitar tudo que não traga coisas boas para dentro de casa.
E aí são alguns cuidados que nós precisamos ter. Precisamos estar vigilantes, sabendo o que a gente está colocando para dentro de casa. O que as pessoas de dentro de casa que moram conosco, nossos filhos, nossos cônjuges, estão trazendo para dentro de casa. Então nós precisamos ter o que nós chamamos de crivo. A gente tem que ter um crivo, e um crivo muito bom, para poder crivar, para peneirar, né, aquilo que entra para dentro de casa. Sabe, irmãos? Porque é muito incoerente a gente pedir a bênção de Deus para nossa casa e ao mesmo tempo não ter nenhum tipo de regramento sobre aquilo que a gente coloca dentro de casa, né? Quer seja coisas, quer seja pessoas, sabe? A gente precisa realmente trabalhar isso, irmãos. Sabe, meus irmãos? Quando nós mudamos para uma casa nova, né, nós nos preocupamos com cada detalhe. O que vai ser, como não vai ser, o que é e tal. E nós não podemos esquecer que o mais importante desses detalhes é o reino de Deus e a sua justiça para dentro da casa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós que somos cristãos, que tememos a Deus, se nós quisermos ter uma família verdadeiramente abençoada, nós precisamos prestar muita atenção nesses detalhes. Sabe, queridos, para a gente ter a bênção, essa bênção sobre a nossa vida, nós precisamos estar muito atentos. Muito atentos. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje para isso. Sabe, queridos? Prestar muita atenção naquilo que entra. Que tipo de programa, que tipo de série, o que os filhinhos estão assistindo no celular, que tipo de influência estão recebendo. Meus irmãos, nós precisamos ter um crivo um pouco mais acurado, porque de repente a criança começa, sabe, a ter um comportamento diferente, a gente não entende porquê, não sabe de onde, como é que começou. E entenda que a nossa luta são contra espíritos maus, e eles vão rondar de todo jeito para de alguma forma colocar alguma coisa dentro da sua casa para que você tenha problemas. Então você precisa se levantar como Davi se levantou, todos os dias, pedir a bênção de Deus para sua casa, começar a se levantar como um atalaia, como aquela pessoa que vai atrair a bênção de Deus para dentro da casa. Porque muitas vezes, quando nem todos os membros da família são crentes, como muitos falam, né, geralmente o cristão fica triste, magoado, chateado, porque, poxa, é alguém que a pessoa mais ama, né, está dentro de casa, e tem um comportamento diferente e tal, e ela acaba, né, ao invés de tomar aquela postura de atalaia, ela faz e fica reprimida, fica no cantinho lá, e o inimigo fica crescendo, ganhando campo dentro da casa. E a nossa postura tem que ser diferente, né? Não está questionando, nem partindo para cima, nem discutindo, não, porque nossas armas são espirituais. As nossas armas são espirituais, não físicas. Então é nessa hora que nós temos que nos levantar com autoridade, como atalaia, atrair a bênção de Deus sobre a nossa casa e repreender o mal. E quando o mal sai, a bênção de Deus entra e a coisa começa a mudar de figura. As discussões diminuem, sabe? A desobediência, a confusão, a rebelião diminui. E as coisas vão fluindo e Deus vai entrando nos corações até se estabelecer uma casa onde a bênção do Senhor está plena ali naquele lugar. Amém, meus irmãos? Então é importantíssimo nós termos essa ideia. Então como é que é uma casa abençoada por Deus? Nós vamos refletir aqui em algumas casas que foram abençoadas, algumas famílias que tiveram essa bênção no Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos a casa de Noé. Quando nós falamos na casa de Noé, vem logo na nossa mente o que é, irmãos? Salvação, né? Noé e toda a sua família foram salvos do dilúvio. Gênesis 7:1 diz assim: então o Senhor disse a Noé:
entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Olha só, né? Então a família de Noé foi escolhida por Deus para ser salva do dilúvio. Sabe, irmãos, através da geração de Noé, Deus renovou a humanidade. Seus filhos, nora, esposa, acreditaram na palavra do Senhor, trabalharam na arca para a salvação da sua casa, né? Deus liberou uma palavra de salvação sobre eles, e eles acreditaram nessa palavra e trabalharam nesse projeto, e a palavra de Deus se cumpriu na vida deles, e por isso eles foram salvos, foram abençoados, receberam livramento, e depois de receber livramento, receberam a promessa, porque a partir de Noé se renovou a humanidade. Sabe, meus irmãos, é interessante isso, né? Então eles foram testemunhas do livramento que Deus lhe deu, e os seus netos e demais descendentes saberiam que foram escolhidos por Deus, porque lá em Hebreus, no capítulo 11, fala sobre Noé. No versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido de santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, olha só, ele acreditou, ele creu que Deus liberou uma palavra para ele e para a casa dele, por causa dele. Não que os outros eram justos, mas por causa de Noé, Deus abençoou a casa dele. E assim vai ser com você também. Se você permanecer na justiça de Deus, Deus vai abençoar toda a sua casa por causa de você, que Ele é fiel. Basta acreditar, tomar posse e trabalhar no projeto, trabalhar na direção que Ele vai dar para você salvar sua família. Sabe, meus irmãos, numa casa abençoada, as pessoas são salvas. Amém ou não amém? Sua família também foi escolhida para receber a salvação. Todos da sua casa, todos, sem exceção, foram escolhidos também para receber a salvação. Por isso que Ele lhe chamou. Ele lhe chamou para revelar para você que existe uma promessa de salvação para toda a sua casa. Então creia nisso. Trabalhe na casa de Deus, buscando a conversão de toda a sua casa, de toda a sua família. A salvação é a maior bênção que a família precisa. Não existe bênção maior. Não existe. Por mais nobre que a pessoa seja, por mais notória que ela consiga, por mais feitos que ela faça, por mais que o seu nome fique gravado na história, mas se ela perder a sua alma, quem a achará? Então é muito importante a gente entender isso. Deus te levantou, lhe chamou para você fazer um conserto dentro da sua casa, e Ele é fiel, Ele vai lhe ajudar, Ele vai lhe abençoar, Ele vai lhe dar estratégias. Se você buscar nele, Ele vai lhe dar estratégias fortes, para que todos da sua casa sejam salvos, e sirvam a Deus. Amém ou não amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom, glória a Deus. Então, a casa de Noé é a casa da salvação, é a bênção da salvação, e Deus tem essa bênção para mim e para você. Sabe, irmãos, mas tem uma outra casa, a casa de Abraão. A casa de Abraão está, vinculada à casa da promessa, à casa da bênção, uma casa que é abençoada. Olha lá em Gênesis 12, a partir do versículo 1, meus irmãos, sabe? A palavra do Senhor diz assim, olha só, Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Meu Deus, Se através de Noé veio a salvação, através de Abraão veio a promessa, veio a bênção. Por meio de Abraão, todos os povos, em outras versões diz,
todas as famílias serão abençoadas. Sabe, meus irmãos, isso é muito forte. Deus deu a Abrão uma bênção sobre a sua família, que deveria ser estendida não somente para os seus familiares, e sim para todas as famílias da terra. Mas, antes de abençoar alguém, ele precisava ser uma pessoa abençoada. Por isso, Deus lhe disse: "Sê tu uma bênção." Antes da gente querer a bênção para nossa casa, nós devemos ser uma bênção na nossa casa. Daí, muitas vezes, vem a resposta do porquê que a salvação, de repente, ainda não chegou lá em casa. Porque, de repente, eu não estou sendo a pessoa que eu devo realmente ser dentro de casa. E ao invés de eu aproximar as pessoas de Jesus, eu estou afastando elas. E eu preciso realmente observar isso. E eu sei que muitas vezes é um grande desafio, mas não tem como barganhar com Deus. Para você atrair a bênção de Deus sobre a sua casa, e atrair as pessoas que estão lá para serem bênção, você tem que se colocar como uma pessoa abençoada. Você tem que se colocar como alguém verdadeiramente diferente. Sabe, meus irmãos, e isso é necessário coragem, intrepidez, humildade, todos os frutos do Espírito possível, para que a gente possa realmente se colocar no lugar da bênção. Nós precisamos parar de reclamar dos problemas familiares e começar a abençoar a nossa casa. Muitas vezes, a bênção não chega porque a gente está maldizendo com as nossas atitudes, maldizendo com as nossas palavras. E nós precisamos começar a entender e a profetizar vida, bênção, fruto, começar a abençoar a nossa casa, a abençoar o nosso cônjuge, a abençoar os nossos filhos, a abençoar os nossos pais. Sabe, meus irmãos, é interessante, né? Eu fui criado numa disciplina muito forte, muito rígida, né? Então, quando vinha a peia, era peia mesmo, o negócio era pesado. Daí quando vinha pesado mesmo, né? Negócio forte. E junto com a disciplina, vinham as palavras muito fortes, né? Porque naquele tempo, meus pais eram ímpios, não conheciam a Deus, e eles, na raiva, liberavam sentença de morte, sentença de fracasso sobre a minha vida, sabe, né? Movido por aquela, né, sensação. E quando eu comecei a ter meus filhos já crente, né, eu comecei a buscar a Deus, a forma de como falar com eles até na hora da disciplina, até na hora de disciplinar, para que não saiam palavras de derrota para eles, porque se eles forem derrotados, eu vou amargar a derrota deles. Eu vou ter que conviver com aquilo que eu mesmo plantei na vida dele através das minhas palavras. Então, quando eu vou repreender um filho meu, quando eu vou disciplinar um filho meu, eu preciso buscar de Deus as palavras certas, para a gente poder realmente fazer a coisa acontecer. Sabe? Então, expressões assim, quando eu chego, né? Rapaz, isso não é coisa de um homem de Deus, rapaz. Larga esse negócio, menino. Olha, tu está pensando o quê? Tu pensa que tu vai, sabe, ser uma dessas pessoas que estão aí fracassadas na vida? Não, meu irmão. Você está me entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Não dizer, rapaz, tu não presta, tu não vale nada, tu está condenado. Aí, meu irmão, aí já era, papai. Então a gente tem que ter sabedoria, entendimento para poder abençoar a nossa casa. Deu para entender, meus irmãos? Nós temos que pedir, e é impressionante como Deus dá estratégia, como Deus dá graça. Sabe? Deus dá graça. Sabe, meus irmãos, é interessante, né, isso. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ser bênção e depois abençoar. Uma casa abençoada tem pessoas que são uma bênção, né?
dentro daquela casa. Uma outra casa também muito forte, né, que vem junto com essa bênção para a família, né, é a casa de Arão. A casa de Arão está muito relacionada ao ministério. Lá em Salmos 115, 10 em diante diz assim: confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro, o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoa. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoa. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes. Aleluia. A família de Arão, você sabe, foi escolhida para exercer o sacerdócio no meio das tribos de Israel. O povo de Israel era dividido em 12 tribos. 11 tribos teve direito à promessa de terra e viver a vida de boa. Mas uma tribo, chamada tribo de Levi, eles foram separados para cuidarem das coisas de Deus no meio do povo. Que gerou essa tribo, e essa tribo é a tribo dos sacerdotes. Sabe, irmãos? E eles eram, né, os que estavam responsáveis por cuidar de toda a liturgia do culto. É como se fosse nós, por exemplo, hoje, né, o Senhor me separou mesmo, para viver tempo integral cuidando das coisas do Senhor. E você tem a bênção de, além de cuidar das coisas do Senhor, você faz seus projetos, você faz seus planos, você empreende, você vai lá e acontece, você constrói patrimônio e tal e tudo mais. Então Deus lhe deu uma bênção dobrada. A minha bênção, Ele me separou para poder só cuidar das coisas do Senhor. Então cada um é chamado de acordo com o propósito que o Senhor institui para cada um. Sabe, meus irmãos? E agora deixa eu lhe falar, pela Bíblia, todos nós, hoje, fazemos parte do sacerdócio real, né? Hoje, todos nós somos sacerdotes. Hoje, você é sacerdote da sua casa. Hoje, você atrai a bênção de Deus para dentro da sua casa. Hoje, você ministra a bênção de Deus na sua casa. Sabe, irmãos, muitos assim, seguram essa postura, sabe? E eu quero chamar a atenção aqui para você, homem de Deus. A Bíblia diz que você é o cabeça. Para quê? Para estar mandando e desmandando dentro de casa, botando banca lá dentro? Não. Você é líder para você buscar a Deus mais do que todo mundo dentro da sua casa. É você que deve jejuar mais, é você que deve orar mais, é você que deve, sabe, ler a Bíblia mais, é você que deve pegar todo mundo e trazer para a igreja e botar no 14 para todo mundo estar servindo a Deus. Essa que é a postura de um homem abençoado. Abençoado. Então não adianta exigir muito da mulher, dos filhos, e ficar ali naquele negócio e tal. Não, meu irmão, é se posicionar como sacerdote. Se posicionar e conduzir a sua casa, para a sua casa ser bênção. Sabe, queridos, Deus quer abençoar a sua família, mas Ele também pode usar a sua casa para que outras famílias sejam alcançadas. É por isso que Ele quer que a sua casa seja uma bênção, sabe? Para que outras famílias sejam abençoadas. Aí entra justamente o que, meus irmãos? O sacerdócio, a célula no lar. Sabe, que a gente atrai as pessoas, para as pessoas terem a bênção de, sabe, de terem a oportunidade de servirem a Deus nas suas casas. Sabe, queridos, é impressionante como essa unção sacerdotal dentro da casa é bênção demais, irmãos. Sabe, é bênção demais. Uma casa escolhida por Deus se torna um lugar para receber pessoas carentes da bênção de Deus. Quantas pessoas já não foram abençoadas lá na sua casa, porque você tem uma célula lá? Quantas pessoas já não foram salvas, porque você tem procurado ser um sacerdote, tem procurado ser uma sacerdotisa? Quantas pessoas não membraram lá na reunião onde você faz, e agora já tem uma reunião na casa dessa pessoa? Olha só, a bênção foi para a casa da outra pessoa. Está lá. E assim,
todas as famílias de Óbidos serão abençoadas. E a promessa que Deus deu para Abraão se cumpre de uma forma prática. Sabe? Eu sempre digo que a célula é a arca de Deus no lar, né? Quando a arca da presença de Deus chegou na casa de Obed-edom, passou 3 meses lá, meu irmão, a casa do homem prosperou. Deus abençoou de todas as formas e tudo. Meu amigo, olha, eu acredito que esse camarada, né, até hoje lá pela eternidade, ele fica dizendo: rapaz, a melhor coisa que eu fiz foi decidir levar essa arca para dentro da minha casa, porque outros 3 meses abençoado, né? Queridos, é impressionante quando a gente tem uma célula em casa, quando a gente sabe, atrai a presença de Deus no nosso lar, as coisas mudam de figura. É incrível. Eu quero desafiar você esse ano, sabe? Persevere, atraia, faça o que tiver ao seu alcance, mas atraia a presença de Deus para dentro da sua casa. Faça o que tiver ao seu alcance, facilite o máximo possível para ter uma célula dentro da sua casa. Toda semana a presença de Deus vai estar lá com você, quebrando o jugo do inimigo, avisando você dos perigos, sabe, fazendo, né, dando direção, dando escape. Porque, meus irmãos, é forte, sabe, aonde acontece a célula, a presença de Deus está lá e as coisas mudam de figura mesmo, sabe, irmão? Então, uma casa abençoada tem um ministério de servir a Deus. Amém, queridos? Tem uma outra casa também, né, muito forte no Antigo Testamento, que foi a família de Josué. E a família de Josué, ela reflete aquela decisão, né, que está lá em Josué 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem decidir servir para lá, vão. Se vocês quiserem decidir servir para cá, vão. Mas eu e a minha família, nós servimos ao Senhor. É decisão, meus irmãos. Decisão. Diante da escolha entre servir a Deus ou aos ídolos, Josué se mostrou irredutível e decidido. Mesmo que todos hesitassem, ele sabia que não poderia deixar de servir ao Senhor, e por isso deixou a célebre declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, cabe a nós decidirmos se vamos ou não servir a Deus em nossas casas. É uma decisão minha e é uma decisão sua. Servir a Deus dentro de casa. Ter o mesmo comportamento que nós temos na igreja dentro de casa. Ter o mesmo amor, o mesmo caráter, o mesmo fruto dentro de casa para os nossos. Sermos as mesmas pessoas dentro de casa e fora de casa. É uma decisão, meus irmãos. Sabe? Então decida realmente, decida servir ao Senhor dentro da sua casa. Tenha o caráter de Cristo dentro da sua casa. Não abra mão dessas coisas. E quando a gente realmente é irredutível nisso, irmãos, Deus vem e nos abençoa de uma forma extraordinária. Extraordinária. Como abençoou Josué? Quando ele decidiu: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Meus irmãos, dali para frente a vida de Josué nunca mais foi a mesma. E depois de vários anos que se passaram dessa decisão, ele se tornou o líder do povo de Deus. E toda a sua casa governou o povo junto com ele. Você quer que a sua família governe? Quer que a sua família se estabeleça como homens fortes, mulheres fortes nessa terra? Pessoas íntegras, pessoas de sucesso, que onde elas botam a mão para fazer o negócio dar certo? Então decida. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu vou trabalhar para que eles consigam ter essa mesma identidade, ter esse mesmo amor, ter essa mesma visão. Porque assim a minha casa vai se estabelecer como uma casa abençoada, de verdade, de fato e de verdade.
Sabe, queridões, eu quero dizer para você que esse ano 2022, o Senhor vai estar largando as fronteiras da nossa casa. Ele vai estar lhe dando estratégia, Ele vai estar mostrando para você que o melhor mesmo é servir ao Senhor. Custe o que custar, é servir ao Senhor, é ser útil no reino de Deus. E não se preocupe, porque de repente pode ter alguns dentro da sua casa que não vão ter essa mesma decisão, essa mesma atitude. Se acalme, porque por causa da sua decisão, Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe abençoar. Sabe, porque Ele é fiel. Amém, queridos? Sabe, então a gente precisa ficar atento na sua área de atuação. Porque assim como Deus quer abençoar, tem o inimigo que quer atrapalhar a bênção de Deus. E como é que o inimigo atrapalha a bênção de Deus dentro de casa, irmão? Trazendo muitos ídolos, coisas vãs, que entram em nossa casa para roubar a bênção de Deus. Para roubar a bênção de Deus. Mas devemos estar convictos de que o Senhor tem o melhor para a nossa casa. Sabe? Então tome muito cuidado. Lembre-se que Jonas estava em desobediência e entrou num barco. O barco, tudo que o camarada fazia, que o comandante fazia, tudo que eles trabalhavam ali, estava dando tudo errado. Por quê? Porque o Jonas estava em desobediência. Foi preciso jogar o Jonas dentro d'água para parar o problema. Tem coisas que vão precisar sair dentro da sua casa. Sabe aquele lance da fogueira santa? Meus irmãos, precisa sair. Veja se não tem algum ídolozinho lá dentro. Aquele LP de recordação de 40 anos atrás, está lá. Aquela camisa. Aquela carta de muitos anos atrás. Não sei. Hoje, na era da modernidade, se você é um menino muito rebelde e tudo, e não sai do jogo, dá uma olhada que jogo ele está jogando. O inimigo, ele se agarra a tantas coisas vãs para prejudicar a nossa casa. Você está me entendendo, meu irmão? Programas mundanos, que prega conceitos contrários à doutrina bíblica. Isso não pode estar sendo compartilhado dentro de casa. Sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E como eu disse para você, é uma decisão. Tem que decidir. Quer mesmo a bênção de Deus? Então, meu irmão, seja bênção. E leve sua família toda a servir a Deus. Agora eu digo uma coisa, não tem prazer maior do que a gente servir a Deus. Vale a pena a gente abrir mão de tudo deste mundo para servir a Deus de coração. Sabe, queridos, é incrível isso, incrível. Olhe, a casa abençoada por Deus recebe a bênção da salvação. Cada membro da família se tornam pessoas abençoadas, passando a servir ao Senhor em ministérios especiais, com uma vida decidida a abrir mão de tudo o que não for bom, nem para ele e nem para sua família. Busque a bênção de Deus para a sua casa. Trabalhe para que a bênção de Deus permaneça na sua casa. Se você quer realmente uma família abençoada, se você quer que seus filhos passem por todas as etapas da vida, tendo sucesso, só tem um jeito: servindo ao Senhor, tendo uma aliança com Deus, vivendo para Deus. Aí você tem a esperança, a promessa de que os seus filhos vão ser bem-sucedidos, de que eles vão ter sucesso, de que eles não vão cair nas armadilhas desse mundo e nem das armadilhas do diabo, não vão passar por situações traumáticas e terríveis, que de repente já aconteceram até com você. Então é hora do povo de Óbidos se posicionar em buscar o Senhor.
E eu louvo a Deus porque já tem uma turma boa aqui, que se decidiu em buscar o Senhor e trabalhar para que Ele realmente abençoe a nossa casa. Se você crê nessa promessa, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento.